O sol queimava a terra seca da estrada de chão batido sem qualquer piedade. O fazendeiro cavalgava devagar, com um chapéu de palha cobrindo os olhos cansados de um homem que recém completara 40 anos. O luto pesado que carregava no peito havia envelhecido seu rosto antes do tempo. Foi logo depois da curva, perto das estacas de aroeira da velha cerca, que ele a viu. Uma figura miúda estava caída contra a madeira gasta pelo tempo e castigada pelos cupins. Ela parecia ter não mais que 27 anos de idade. O vestido rasgado e a respiração muito fraca mostravam que a jornada daquela moça havia sido terrível. Ele desmontou do cavalo num salto rápido, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Seus braços fortes, acostumados ao trabalho pesado da roça, ampararam a moça com um cuidado imenso. Ela mal conseguia abrir os olhos ou formar palavras claras na boca seca. O sangue escuro na testa dela contava uma história de dor que ele ainda não tinha o direito de conhecer. Sem pensar duas vezes, ele a ajeitou sobre a sela de couro do cavalo baio. O coração dele, que batia num ritmo dormente há tantos anos, de repente acelerou de forma descompassada. Ele montou logo atrás, segurando o corpo frágil com firmeza para que ela não caísse no chão duro. A viagem de volta até a sede da grande fazenda foi feita em um galope desesperado. O barulho forte dos cascos no chão quebrou o silêncio sagrado daquele lugar isolado. Ele parou o cavalo na frente do imenso casarão de portas azuis e janelas altas. Dona Carmelita, ele gritou com uma pressa incomum, a voz rouca pela falta constante de uso. Dona Carmelita, venha acudir aqui. Ele chamou novamente, descendo do cavalo com a mulher nos braços. A senhora bondosa saiu correndo pela porta dos fundos da cozinha, secando as mãos molhadas no avental branco. Os olhos castanhos dela se arregalaram ao ver o patrão carregando uma pessoa desconhecida. Carmelita era a verdadeira alma daquela casa, a única luz que restou depois que a tristeza tomou conta de tudo. Meu Deus do céu, traga essa pobre criatura para dentro agora mesmo, ordenou a velha mulher. Eles a colocaram com cuidado no quarto de hóspedes do fim do corredor. Aquele era um cômodo antigo que cheirava a poeira fina e sabonete de alfazema. Carmelita assumiu o comando da situação, pedindo bacias de alumínio com água morna e panos bem limpos. O fazendeiro obedeceu em total silêncio, buscando tudo o que a velha criada solicitava com urgência. A grande casa, que antes era apenas um túmulo silencioso de velhas lembranças, agora pulsava com a urgência da vida. Carmelita limpou as feridas da moça com a delicadeza e a paciência de uma verdadeira mãe. O fazendeiro ficou parado na porta de madeira, observando toda a cena com os braços cruzados sobre o peito. Ele se sentia um estranho dentro do próprio lar, como se a presença daquela mulher fosse um aviso do destino. O grande relógio de pêndulo na parede da sala bateu 3 horas da tarde com um som oco. O silêncio do ambiente era cortado apenas pela respiração difícil da moça deitada na cama de ferro. O tempo naquela fazenda costumava se arrastar como um rio preguiçoso, mas agora parecia correr de forma diferente. Se você também gosta de histórias onde o destino muda o rumo das coisas em um único segundo, inscreva-se aqui no canal Relatos do Passado. Assim, você não perde nenhum detalhe das nossas lembranças, contos e reflexões que aquecem a alma. A tarde foi caindo lentamente, pintando o céu imenso com um tom de laranja muito triste e melancólico. O fazendeiro sentou no banco da varanda, acendendo um cigarro de palha com os dedos levemente trêmulos. Ele olhou de soslaio para a cadeira de balanço vazia que ficava logo ali ao seu lado. Era exatamente naquela cadeira que sua falecida esposa costumava sentar todas as tardes para ver o sol se esconder. Uma pontada aguda de culpa atravessou o peito dele de forma impiedosa. Fazia muitos anos que ele não sentia tanta energia e preocupação correndo pelas próprias veias. O medo irracional de esquecer o passado lutava bravamente contra a dura realidade do presente. Ele suspirou muito fundo, soltando a fumaça cinzenta na brisa fria do fim de tarde. A porta da sala rangeu nos pregos velhos e Carmelita apareceu na varanda com passos mansos. Ela tinha um semblante bastante cansado,
mas os olhos miúdos brilhavam com uma faísca de esperança. A febre dela finalmente baixou. A menina está dormindo um sono tranquilo agora, disse a velha senhora em voz baixa. O senhor fez muito bem em trazê-la para cá. Ela não passaria dessa noite fria no sereno da estrada. Ele apenas concordou com um movimento lento de cabeça, sem conseguir encontrar as palavras certas para responder. Carmelita conhecia aquele patrão desde que ele era apenas um menino pequeno de calças curtas, correndo pelo terreiro. Ela sabia melhor do que ninguém que por trás daquela casca grossa de homem rude havia um coração profundamente machucado. Lá descansar um pouco o corpo, eu fico de vigília nesta noite. Ela ofereceu com um sorriso contido e sincero. A noite tomou conta de todo o sertão, trazendo o canto solitário dos grilos e o vento gelado nas frestas. O fazendeiro deitou em sua cama grande, mas o sono reparador simplesmente se recusou a vir. Ele ouvia atentamente os pequenos ruídos da casa de madeira, atento a qualquer chamado do quarto ao lado. A moça estranha havia trazido um movimento e uma preocupação que ele já havia esquecido como era sentir. O sol nasceu um pouco tímido na manhã seguinte, coberto por nuvens finas e cinzentas. O cheiro bom de café coado na hora invadiu os corredores longos e escuros da casa principal. O fazendeiro levantou muito cedo, como era seu costume rígido de muitos e muitos anos. Ele foi caminhando até a cozinha espaçosa, onde Carmelita já preparava o pão de queijo no velho forno a lenha. Eles comeram o desjejum em completo silêncio, acompanhados apenas pelo estalo da lenha seca queimando no fogo. Foi exatamente nesse momento que um barulho fraco veio do chão do corredor. Passos lentos e muito arrastados se aproximavam devagar da porta da cozinha iluminada. Os dois pararam de mastigar ao mesmo tempo e olharam com surpresa para a entrada do aposento. A jovem mulher apareceu na soleira da porta, apoiando o corpo fraco no batente de madeira escura. Ela vestia uma camisola antiga e rodada que a própria Carmelita havia emprestado do fundo do baú. O rosto dela ainda estava bastante pálido e um curativo de pano branco cobria o lado esquerdo da testa machucada. Os olhos dela, grandes, escuros e ainda muito assustados, percorreram todo o ambiente com bastante desconfiança. O fazendeiro levantou da cadeira de palha devagar, tirando o chapéu da cabeça em um gesto de respeito. Carmelita foi a primeira pessoa a quebrar o silêncio tenso, levantando apressada com um sorriso acolhedor no rosto. "Minha menina, você não devia estar de pé tão cedo. Venha sentar aqui perto do calor", disse a velha senhora. A moça hesitou por um momento, olhando assustada para o homem alto e forte no canto da sala. Às vezes, a chance de um verdadeiro recomeço chega quando menos esperamos, batendo de forma tímida na nossa porta. Deixe o seu curtir neste vídeo agora mesmo se você também acredita que a vida sempre arruma um jeito de dar uma segunda chance. E aproveite para comentar logo abaixo de qual cidade ou estado você está acompanhando esta nossa história de hoje. O fazendeiro pigarreou de forma contida, tentando suavizar a expressão naturalmente dura do seu rosto marcado pelo sol. "Não precisa ter medo nenhum, você está totalmente segura aqui na minha terra", ele disse com uma voz inesperadamente mansa. A jovem apertou as mãos pálidas na barra da camisola, ainda tremendo um pouco de frio ou de pavor. "O meu nome é Clara", ela sussurrou de forma fraca, a voz falhando na garganta seca e machucada. Carmelita puxou uma cadeira confortável e ajudou a moça a se acomodar perto do fogão quente. A velha criada logo encheu uma xícara de barro com leite bem quente e adoçou com uma colher de mel. "Beba tudo, minha filha, isso vai dar sustância e força para o seu corpo fraco", instruiu Carmelita com carinho. Clara segurou a xícara morna com as duas mãos trêmulas, sentindo o calor passar lentamente para os dedos gelados. O fazendeiro encostou os ombros largos na parede, observando a cena de uma distância segura e respeitosa. Ele reparou com atenção nas mãos pequenas, porém calejadas, daquela jovem chamada Clara. Ela não era uma mulher delicada criada na cidade grande. Isso ele podia ver muito claramente pelas marcas na pele. Ela tinha a marca do trabalho duro e do sacrifício, exatamente assim como ele também tinha.
Os dias começaram a passar em um ritmo totalmente novo dentro dos limites daquela fazenda esquecida. O fazendeiro saía logo cedo da manhã para cuidar do gado solto e verificar as grandes plantações de milho. Carmelita ficava na casa, dividindo o seu tempo escasso entre os afazeres domésticos e os cuidados com a saúde de Clara. A jovem se recuperava muito devagar, ganhando um pouco mais de cor nas bochechas a cada nova manhã que nascia. Na segunda semana de estadia, Clara não quis mais ficar apenas deitada e inútil no quarto de hóspedes. Ela começou a ajudar Dona Carmelita nas tarefas da cozinha, descascando os legumes duros e secando a louça lavada. A velha senhora encontrou naquela moça uma companhia valiosa que há muito tempo a solidão havia roubado. As conversas baixinhas e os risos tímidos entre as duas enchiam a grande casa de um calor muito acolhedor. O fazendeiro, no entanto, mantinha uma distância respeitosa e quase temerosa de tudo aquilo. Ele chegava cansado do campo aberto, limpava as botas sujas de barro na varanda e entrava em absoluto silêncio. Durante o jantar farto, as palavras eram sempre muito poucas e trocadas apenas sobre a previsão do tempo ou a condição da lavoura. Ele tinha um medo profundo e paralisante de se acostumar com a doce presença daquela mulher debaixo do seu teto. Certa tarde de terça-feira, ele estava no velho galpão de madeira consertando uma sela velha de couro cru. O cheiro forte e característico do óleo de mocotó sempre o levava de volta aos primeiros e felizes anos de casado. Ele lembrava vividamente de como a sua falecida esposa costumava trazer café quente para ele no meio daquele mesmo galpão. A simples lembrança desse tempo bom trouxe um nó apertado na garganta do homem, uma dor conhecida e constante que nunca curava. Um barulho de passos muito suaves e leves o tirou abruptamente dos pensamentos sombrios e dolorosos. Clara estava parada na porta dupla do galpão, segurando uma caneca de alumínio fumegante nas mãos. O sol alaranjado do meio da tarde batia nos cabelos castanhos dela, dando um brilho muito bonito e dourado aos fios soltos. Dona Carmelita mandou trazer o café novo que ela acabou de passar no coador de pano. Ela disse com um sorriso tímido nos lábios. Ele limpou as mãos, sujas em um trapo velho de estopa, antes de pegar a caneca oferecida por ela. Os dedos dos dois se encostaram por um breve momento, rápido como um susto inesperado. Ele sentiu o rosto esquentar de repente, uma sensação de juventude esquecida que o deixou bastante confuso e sem jeito. Eu agradeço muito, Clara. Não precisava se incomodar com isso. Ele respondeu secamente, desviando o olhar para o chão de terra. Em vez de dar meia volta e retornar para a casa, a jovem mulher deu um pequeno passo para dentro do galpão empoeirado. Ela olhou com uma curiosidade genuína para as ferramentas pesadas e as peças cortadas de couro espalhadas pela mesa de tábuas grossas. O senhor tem mãos muito habilidosas. Dá para ver de longe pelo capricho grande no conserto da sela. Ela comentou em tom muito baixo. Foi exatamente a primeira vez desde que chegou que ela tentou de verdade prolongar uma conversa com ele a sós. O fazendeiro não soube de forma alguma como reagir de imediato àquele elogio tão sincero e inesperado. Ele estava muito acostumado apenas ao silêncio dos animais pastando e à solidão constante de seus próprios pensamentos conturbados. É apenas o trabalho pesado de uma vida inteira. A gente aprende na marra a consertar o que quebra, ele disse por fim, com a voz grossa. As palavras saíram da boca dele com um peso muito grande, uma verdade dolorosa que servia tanto para as coisas de couro quanto para as feridas da alma. Clara abaixou a cabeça devagar, encarando a terra batida e seca do chão rústico do galpão. Uma sombra pesada e escura passou velozmente pelos olhos bonitos dela, um eco silencioso do terrível motivo que a deixou ferida na beira da estrada. Algumas coisas neste mundo parecem não ter conserto por mais que a gente tente com força. Ela sussurrou de cabeça baixa, a voz de repente embargada. O fazendeiro sentiu um impulso forte de perguntar sobre o passado obscuro dela, mas conteve a língua atrás dos dentes. Ele sabia pela própria experiência de vida que certas feridas profundas precisavam de muito tempo para secar antes de serem tocadas.
Ele apenas deu um gole demorado no café quente, deixando o gosto forte e escuro amargar na boca. Aqui na vivência da fazenda, a gente aprende que até a terra seca e morta brota verde quando a chuva certa chega. Ele falou com calma, olhando para o horizonte pela janela de madeira. Clara levantou o rosto pálido devagar, e um leve brilho úmido de esperança piscou em seus olhos tão cansados. A verdadeira sabedoria silenciosa do homem do campo sempre nos ensina grandes lições sobre o tempo exato das coisas da vida. Se você também já viu a sua vida reflorescer depois de passar por uma grande tempestade, não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que viveu algo muito parecido e precisa de conforto hoje. A partir daquele pequeno encontro no galpão, algo imperceptível e silencioso mudou de forma definitiva entre os dois. A casa espaçosa, que antes era varrida apenas pela poeira fina da tristeza, começou a ganhar novos e frescos ares. Clara fazia questão de abrir todas as janelas logo cedo, deixando o sol brilhante entrar nos quartos que viviam fechados e cheirando a mofo. A bondosa Carmelita agora sorria muito mais, cantando velhas cantigas de roda do seu tempo de menina enquanto preparava o almoço farto. A jovem mulher começou também a cuidar ativamente do jardim, abandonado e ressecado que ficava na frente do casarão. Com uma pequena pá de ferro e muita paciência nas mãos, ela retirava o mato seco e afofava a terra dura em volta das roseiras quase mortas. O fazendeiro observava o belo trabalho dela de muito longe, geralmente encostado na cerca de lascas do curral. Ele via, com os próprios olhos admirados, a vida retornando aos poucos àquela terra que ele mesmo jurava estar morta para todo o sempre. Mas a doce alegria que nascia trazia também um peso novo e desconhecido no coração solitário do homem maduro. Ele caminhava lentamente pelo corredor de tábuas à noite e parava estático diante do quarto que um dia dividiu com a falecida esposa. As roupas velhas dela ainda estavam organizadas no grande guarda-roupa de madeira de jacarandá, intocadas e limpas como um verdadeiro santuário de saudade. Ele temia profundamente que permitir a entrada da luz solar significasse apagar a sagrada memória de quem partiu. Carmelita, com toda a sabedoria inegável dos cabelos inteiramente brancos na cabeça, percebeu de longe a grande luta interna do patrão. Certa noite tranquila, enquanto lavavam lado a lado as pesadas panelas de ferro do jantar, ela decidiu abrir a boca e falar. A Dona Morte levou quem a gente mais amava, mas ela não levou de jeito nenhum a obrigação que a gente tem de continuar a viver. Ela disse de costas para ele. O fazendeiro continuou secando os pratos de louça branca, o pano de prato parando por alguns segundos eternos em suas mãos rudes e calejadas. Eu sinto lá no fundo que estou traindo a memória da minha mulher, Carmelita. Ele confessou em voz muito baixa, as palavras difíceis arranhando a garganta. Foi a primeira vez em longos 5 anos que ele verbalizou para alguém a dor imensa que carregava apertada no peito. A velha senhora enxagou as mãos com calma na bacia d'água e virou-se devagar para encarar diretamente os olhos tristes e cansados do homem. Traição de verdade é desperdiçar o sopro de ar que Deus nos dá todos os dias. A menina Clara trouxe a vida de volta para as plantas dessa varanda, e para o Senhor também. As palavras diretas da velha criada bateram fundo na mente dele, ecoando durante toda aquela madrugada silenciosa. O domingo amanheceu com um céu azul infinito e totalmente sem nuvens, típico daquela época do meio do ano. O fazendeiro decidiu não ir para o campo distante com o gado, tirando o dia apenas para arrumar os arreios velhos no frescor do galpão. Clara, que agora já andava com firmeza e sem mancar da perna machucada, estava no quintal aberto pendurando grandes lençóis brancos no varal de arame. A brisa fresca da manhã brincava com o tecido claro e limpo, escondendo e revelando em recortes o rosto sereno e concentrado da jovem mulher. Ele caminhou devagar em direção à casa principal pela porta dos fundos, carregando um balde de zinco totalmente vazio nas mãos. Foi quando ele viu de longe Clara parar subitamente de estender a roupa úmida, os olhos fixos e curiosos em algo jogado no chão. O objeto misterioso estava perdido perto da raiz saltada de uma mangueira muito antiga que ficava no centro do quintal grande.
Ela se abaixou muito lentamente e pegou a peça coberta de terra vermelha e folhas secas com as pontas dos dedos. O fazendeiro parou de andar imediatamente, apertando os dedos com uma força absurda na alça de metal do balde de zinco, até os nós dos dedos ficarem brancos. Clara espanou a sujeira grudada do pequeno objeto com a barra da própria saia limpa que vestia. Era uma caixa de música de prata trabalhada, já um pouco enferrujada pela passagem do tempo e esquecida nos fundos daquele vasto quintal. O fazendeiro sentiu todo o ar sumir repentinamente dos seus pulmões ansiosos, pois ele sabia muito bem e com absoluta clareza a quem aquela caixinha pertencia no passado distante. Sem perceber o impacto de sua ação, Clara virou a pequena manivela de metal na lateral da peça antiga. Um som fraco, metálico, porém absurdamente familiar, começou a ecoar de forma cristalina pelo quintal silencioso daquela manhã de domingo. Era exatamente aquela melodia melancólica que ele havia lutado com todas as suas parcas forças para enterrar no fundo de sua mente há tantos e tantos anos de luto e sofrimento. A melodia frágil da caixa de música parecia cortar o ar da manhã de domingo como uma navalha afiada. O fazendeiro sentiu as pernas falharem por um breve momento, o peso de 5 anos de saudade caindo sobre os ombros. Cada nota metálica que ecoava pelo quintal trazia de volta o sorriso da mulher que ele havia jurado nunca mais esquecer. Clara, percebendo a rigidez repentina no corpo do homem, parou de girar a pequena manivela de prata imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor do que a própria música antiga. Ela olhou para o rosto dele e viu uma dor tão profunda que a fez recuar um passo em direção ao varal. Ele soltou o balde de zinco no chão de terra com um baque surdo, sem dizer uma única palavra. Virou as costas de forma brusca e caminhou a passos largos e pesados de volta para a escuridão protetora do galpão de ferramentas. A jovem mulher ficou parada no meio do quintal, segurando a pequena caixa contra o peito, sentindo o coração bater acelerado. Muitas vezes, uma simples canção tem o poder inexplicável de nos arrancar do presente e nos jogar direto nas lembranças mais duras. Se você também guarda uma música especial que traz velhas memórias à tona, inscreva-se agora no canal Relatos do Passado. Aqui, nós entendemos o valor que essas pequenas lembranças têm para a nossa jornada. Naquela mesma tarde, enquanto o fazendeiro cavalgava para longe da sede, Clara procurou Dona Carmelita na cozinha. A velha senhora estava debulhando espigas de milho verde com uma paciência infinita, sentada no banco de madeira perto da janela. Clara aproximou-se devagar, abrindo a mão e mostrando o objeto de prata sujo de terra vermelha. Os olhos castanhos e cansados de Carmelita se encheram de lágrimas grossas assim que reconheceram a peça. Meu Deus do céu! Onde foi que a menina encontrou essa preciosidade perdida? A velha criada sussurrou com a voz embargada. Clara explicou sobre a raiz da mangueira antiga e sobre a reação terrível que o fazendeiro teve ao ouvir o som. Carmelita secou os olhos na barra do avental branco, soltando um suspiro muito pesado e carregado de anos. Essa caixinha foi o último presente que ele deu para a esposa, bem no dia em que completaram 10 anos de casados. Ela contou. Quando a dona da casa partiu desta vida, essa caixa sumiu de forma misteriosa e ele procurou por dias a fio sem sucesso. A jovem mulher olhou para o objeto em suas mãos, compreendendo finalmente a dimensão da ferida que havia tocado sem querer. Em vez de devolver a peça diretamente ao dono ou escondê-la novamente, Clara tomou uma decisão muito silenciosa e firme. Ela levou a caixinha para o seu quarto no fim do corredor e a colocou sobre a pequena mesa de cabeceira. A noite caiu sobre a grande fazenda com uma brisa excepcionalmente fria, anunciando as chuvas que logo chegariam. No quarto iluminado apenas por um lampião de querosene, Clara começou um trabalho meticuloso e cheio de carinho. Com um pequeno pano de algodão e um pouco de óleo de amêndoas, ela passou a limpar cada detalhe da prata escurecida. Ela esfregava os cantos enferrujados com uma delicadeza que beirava a pura devoção, removendo as marcas do tempo e do abandono. O trabalho silencioso durou horas a fio, enquanto a casa inteira dormia um sono pesado e quieto.
Era a forma que ela havia encontrado de agradecer por ter sido salva naquela estrada de chão batido. Acreditamos que aquilo que está sujo, quebrado ou esquecido pelo tempo sempre pode ser restaurado com um pouco de amor e paciência. Se você concorda que as segundas chances são verdadeiros milagres da vida, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a levar essas histórias de esperança para muitas outras pessoas que precisam ouvir. Os dias seguintes foram marcados por um clima estranho e muito cauteloso entre os moradores do velho casarão. O fazendeiro evitava cruzar o olhar com Clara, mantendo a cabeça baixa durante as refeições e saindo de casa ainda no escuro da madrugada. Ele lutava contra a vergonha de ter demonstrado fraqueza diante de uma pessoa estranha em seu próprio quintal. Mas Clara não se deixou abater pelo distanciamento repentino do homem de feições rudes e coração fechado. Na noite de quinta-feira, uma chuva forte e constante começou a cair do céu escuro, batendo com força no telhado de barro. O frio úmido empurrou todos para dentro de casa mais cedo do que o costume habitual da roça. O fazendeiro estava sentado na grande poltrona de couro da sala de estar, olhando fixamente para as chamas fracas da lareira de pedra. As sombras dançavam no rosto marcado dele, revelando as rugas profundas que a tristeza havia esculpido sem dó. Passos leves e descalços soaram nas tábuas do assoalho, e Clara apareceu na entrada da sala, vestindo um xale de lã escura. Ela caminhou devagar até a pequena mesa de centro e colocou algo brilhante sobre a madeira rústica e polida. Era a caixa de música, agora completamente limpa, brilhando em um tom de prata vivo que refletia a luz amarelada do fogo. O fazendeiro prendeu a respiração, os olhos arregalados ao ver a peça que parecia recém-comprada na loja da cidade. Eu tirei a terra e a ferrugem pesada que o tempo deixou nela, Clara disse em um tom de voz incrivelmente suave e respeitoso. Achei que o senhor gostaria de guardá-la limpa, assim como deve guardar as boas lembranças de quem lhe deu amor. Ela não esperou por uma resposta, girou nos calcanhares e começou a caminhar de volta para a escuridão do corredor. Espera! A voz grave e rouca do homem quebrou o som constante da chuva batendo nas janelas de vidro. Clara parou no mesmo instante, virando-se lentamente para encarar o dono daquela casa imensa e solitária. O fazendeiro estava de pé, segurando a pequena caixa de prata com as duas mãos trêmulas, os olhos brilhando intensamente. Muitas vezes, precisamos da coragem de um estranho para finalmente termos a força de enfrentar os fantasmas do nosso passado. De qual cidade ou estado você está nos assistindo agora nesta jornada de tantas emoções? Deixe o seu comentário aqui embaixo, nós adoramos saber até onde as nossas histórias estão viajando neste Brasil imenso. Uma lágrima solitária e pesada escorreu pelo rosto queimado de sol do fazendeiro, perdendo-se na barba rala e mal feita. Foi a primeira lágrima que ele permitiu que caísse livremente em 5 longos e dolorosos anos de luto sufocado. Ele engoliu em seco, sentindo o nó na garganta afrouxar de uma maneira que ele julgava ser impossível. Ela amava essa música com toda a alma. Ele começou a falar, a voz vacilando a cada nova sílaba pronunciada. Clara deu um passo de volta para dentro da sala, sentando-se com cuidado na beirada do sofá de veludo antigo. Ela não disse nada, apenas ofereceu a ele a sua atenção total e um olhar de pura e simples empatia. No dia em que ela adoeceu, nós estávamos sentados na varanda e essa caixinha escorregou das mãos fracas dela. Ele continuou, o olhar perdido no fogo. Eu corri para buscar o médico na cidade, mas a chuva forte levou a ponte de madeira e eu não consegui voltar a tempo de me despedir. A culpa pesada e corrosiva vazou através de suas palavras, enchendo a sala com um desespero antigo e não curado. Eu procurei por essa caixa durante meses no quintal, revirei a terra com as mãos, mas parecia que o chão a havia engolido de propósito. Ele apertou a prata limpa contra o peito largo, como se pudesse abraçar a esposa que havia partido tão subitamente. Clara sentiu os próprios olhos umedecerem diante daquela demonstração crua de dor e de um amor que nunca acabou. O tempo guarda certas coisas apenas para devolvê-las quando nós finalmente temos a força necessária para segurá-las outra vez, Clara sussurrou.
A sabedoria naquelas poucas palavras fez o fazendeiro levantar a cabeça e olhar para a jovem mulher com uma admiração genuína. Havia uma profundidade nos olhos escuros de Clara que ia muito além dos seus parcos 27 anos de vida. Todos nós carregamos uma cruz invisível e pesada que só nós mesmos sabemos o quanto machuca os nossos ombros. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que precisa saber que não há vergonha nenhuma em chorar as próprias perdas. Às vezes, dividir a dor é o primeiro passo verdadeiro para conseguir encontrar a paz tão desejada. O fazendeiro caminhou até a lareira e colocou a caixinha de prata no centro da prateleira de madeira mais alta. O objeto restaurado não parecia mais um símbolo de sofrimento terrível, mas sim um pequeno altar de gratidão pelos anos felizes que ele viveu. Ele se virou para Clara, e pela primeira vez desde que a encontrou na beira da estrada, ele abriu um sorriso pequeno e sincero. Eu lhe agradeço muito pelo seu cuidado e pelo seu trabalho, Dona Clara. Ele disse, usando um tom de formalidade que transbordava muito respeito. O uso do nome dela, dito daquela forma tão polida, aqueceu o coração da jovem mulher que ainda se sentia uma intrusa. A muralha de tijolos invisíveis que separava aqueles dois mundos machucados havia finalmente começado a desmoronar. A partir daquela noite de chuva grossa, a dinâmica dentro do casarão mudou de uma maneira muito profunda e bonita. O silêncio que antes era pesado e carregado de dor transformou-se em uma quietude confortável e bastante companheira. O fazendeiro já não fugia mais para os campos distantes antes que o sol começasse a pintar o céu de cores vivas. Ele começou a demorar um pouco mais durante o café da manhã, escutando atentamente as conversas animadas entre Clara e Dona Carmelita. Às vezes, ele até contava pequenas histórias engraçadas sobre os bezerros teimosos que nasciam no pasto mais afastado da fazenda. Clara ouvia tudo com muita atenção, acolhendo as memórias daquela vida simples, sem qualquer pingo de ciúme da esposa que havia partido. Havia nela uma maturidade serena e inexplicável, uma compreensão silenciosa de que o coração humano tem espaço suficiente para o passado e para o presente. Certa tarde nublada, ele chegou do trabalho e encontrou Clara regando as roseiras do jardim com um pequeno regador de Flandres. As flores, que antes não passavam de galhos secos, agora mostravam pequenos botões vermelhos, cheios de uma nova vida. Parece que a terra desta fazenda gostou mesmo do trato das suas mãos. Ele comentou, parando encostado no batente do portão de madeira. Clara virou-se para ele com um sorriso largo, afastando uma mecha de cabelo castanho que caía sobre os olhos escuros. A terra sempre responde bem quando percebe que alguém tem a paciência de acreditar que ela pode dar frutos de novo. Ela respondeu com firmeza. Eles ficaram ali, trocando olhares tranquilos sob o céu acinzentado do fim de tarde, que cheirava a terra molhada e mato verde. O fazendeiro percebeu, com um susto gostoso e muito bem-vindo, que o vazio gelado no centro do seu peito estava diminuindo. O afeto verdadeiro crescia entre os dois de forma orgânica e paciente, construído sobre o pilar forte do respeito mútuo. A empatia é capaz de curar feridas que remédio nenhum no mundo consegue sequer aliviar. Se você está gostando da nossa jornada de hoje, aproveite para ativar o sininho de notificações do canal. Assim, o YouTube sempre avisa você quando publicarmos uma nova reflexão cheia de sentimento e verdade. A paz parecia ter finalmente encontrado o seu lugar debaixo do telhado colonial daquela grande casa de fazenda isolada. As semanas viraram um mês completo desde o dia em que a jovem ferida havia cruzado a curva da velha estrada de chão. Dona Carmelita já andava pelos corredores agradecendo aos céus baixinho pela bênção de ter a casa cheia de vida novamente. Na noite de sábado, no entanto, o vento mudou de direção, trazendo um arrepio incômodo e gelado que entrava pelas frestas das janelas. A casa inteira dormia profundamente depois de um dia de trabalho pesado e de um jantar farto preparado no fogão a lenha. O silêncio noturno reinava absoluto, quebrado apenas pelo canto triste de uma coruja solitária na cumieira do telhado. Por volta das 2 horas da madrugada, um barulho infernal rasgou a tranquilidade da escuridão densa e assustadora. Os 4 cachorros de caça da fazenda, que ficavam soltos no terreiro,
começaram a latir de forma violenta e desesperada. Eles rosnaram alto, correndo em direção ao grande portão de madeira maciça que separava a propriedade da estrada deserta. O fazendeiro acordou no mesmo instante, saltando da cama grande com os reflexos afiados de um homem acostumado aos perigos do campo. Ele pegou o lampião apagado na mesa de cabeceira e vestiu a calça de brim apressadamente, o coração batendo forte no peito. No corredor escuro e frio, ele encontrou Clara parada no escuro, segurando um candelabro tremeluzente com as mãos muito pálidas. Os olhos dela estavam arregalados, não de surpresa, mas de um pavor profundo e antigo que ele já havia visto antes. Os latidos ferozes do lado de fora misturavam-se com o barulho de cascos de cavalos agitados, parando bem em frente à propriedade. 3 batidas fortes, secas e muito pesadas ecoaram na porta principal do casarão, fazendo a madeira antiga tremer em suas dobradiças enferrujadas. O som oco das 3 batidas na porta principal da fazenda parecia vibrar nas paredes de madeira antiga. O fazendeiro olhou para Clara, vendo o pânico absoluto distorcer os traços delicados do rosto da jovem mulher. O castiçal nas mãos dela tremia, tanto que a cera quente começou a pingar no chão encerado do corredor. Ele levantou a mão direita pedindo silêncio e caminhou com passos firmes e silenciosos até a entrada da sala. Os cães de caça continuavam latindo de forma enlouquecida no quintal da frente, arranhando a terra batida perto da varanda. Uma voz grossa e carregada de impaciência soou do lado de fora, abafada pela madeira grossa e pela chuva fina que começava a cair. "Abra essa porta em nome da lei, ou eu mesmo vou derrubar", gritou o homem lá fora, batendo novamente com força. O fazendeiro conhecia muito bem o peso daquelas palavras e sabia que uma ameaça no meio da madrugada nunca trazia boas intenções. Ele encostou o ouvido na fresta da porta, tentando calcular quantos homens aguardavam no sereno escuro do lado de fora. O barulho de ferraduras batendo impacientes no chão de pedras revelava que eram pelo menos 3 cavalos no terreiro. Clara recuou até a parede do corredor, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de um frio que vinha de dentro da alma. Ela sabia exatamente a quem pertencia aquela voz rude, e o terror em seus olhos escuros dizia tudo o que o fazendeiro precisava saber. Nesses momentos de grande tensão, a vida nos cobra atitudes rápidas e corajosas para proteger quem precisa de amparo. Se você também valoriza histórias de proteção e lealdade, inscreva-se agora no canal Relatos do Passado. Aqui, nós sempre trazemos narrativas profundas sobre os valores que realmente importam na nossa jornada. O fazendeiro não destrancou a pesada fechadura de ferro, mantendo o corpo largo entre a porta de entrada e a jovem assustada. Quem é que chega na porta de um homem honesto no meio da noite com tanta falta de respeito? Ele perguntou em tom grave e alto. O silêncio do lado de fora durou alguns segundos, quebrado apenas pelos rosnados baixos e ameaçadores dos cachorros. "Eu procuro uma mulher chamada Clara, que fugiu das suas obrigações há quase um mês e roubou o que não era dela", respondeu a voz, agora carregada de um cinismo venenoso. "Sabemos que ela está escondida nessas terras. Os rastros de sangue na beira da estrada terminaram na sua cerca de aroeira." O coração do fazendeiro acelerou ao ouvir a acusação pesada, mas ele não deixou transparecer nenhuma dúvida na própria voz. "Aqui nesta casa só mora gente de bem e trabalhadores que deitam cedo para acordar com o sol", ele mentiu com uma firmeza inabalável. "Vá procurar os seus problemas em outra freguesia antes que eu solte as correntes dos cachorros e busque a minha espingarda de cano duplo." Ele sabia que o blefe precisava ser convincente, pois a segurança de todos, sob aquele teto, dependia da sua postura irredutível. Houve um murmúrio confuso do lado de fora, vozes baixas discutindo alguma coisa que a chuva fina impedia de escutar com clareza. Clara apertou os olhos com força, esperando o momento terrível em que a madeira cederia e o seu passado a arrastaria de volta para o inferno. Mas o som que se seguiu foi o estalar de chicotes no ar e cavalos recuando bruscamente pelo terreiro molhado. "Nós voltaremos com a luz do dia e com um mandado assinado. Escute bem o que estou dizendo", a voz gritou de longe, já perdendo a força.
O barulho dos cascos se afastou lentamente pela estrada de terra, misturando os sons com o barulho do vento nas árvores grandes. O fazendeiro esperou encostado na porta por longos minutos, garantindo que o perigo havia realmente se distanciado da sua propriedade. Muitas vezes, as ameaças do passado tentam nos assombrar quando finalmente começamos a encontrar um pouco de paz no presente. De qual cidade ou estado você está acompanhando esta noite de tanta tensão na nossa história? Deixe o seu comentário logo abaixo. Nós lemos todas as mensagens e adoramos saber onde nossos contos estão tocando os corações. Quando ele finalmente virou as costas para a entrada, viu que Clara havia escorregado pela parede e estava sentada no chão de madeira. Ela chorava em completo silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido e molhando a gola da camisola de algodão grosso. O fazendeiro aproximou com passos lentos, abaixou perto dela e pegou o castiçal que ameaçava cair das mãos trêmulas da moça. Eles foram embora, não precisa mais ter esse medo todo. Ele disse com uma voz inesperadamente doce e cheia de calma. Dona Carmelita, que havia acordado com os latidos e escutado tudo da porta da cozinha, aproximou trazendo um copo de água com açúcar. A velha senhora abraçou a jovem com força, embalando o corpo frágil como se fosse uma criança perdida na tempestade. O restante da madrugada foi passado em claro na cozinha espaçosa, com o fogão a lenha aceso para espantar o frio repentino. O fazendeiro sentou na cabeceira da grande mesa de tábuas rústicas, esperando o momento certo em que Clara estaria pronta para falar a verdade. Ele não iria pressionar, mas sabia que a confiança construída naquelas últimas semanas exigia uma explicação franca. O silêncio reinou enquanto a chuva aumentava do lado de fora, batendo de forma compassada nas telhas coloniais de barro. Clara bebeu a água doce em pequenos goles, respirando fundo várias vezes para conseguir acalmar o tremor que subia pelas pernas. Ela olhou para as próprias mãos machucadas e depois ergueu os olhos escuros e sofridos para encarar o fazendeiro diretamente. É preciso muita coragem para olhar de frente para as nossas feridas e contar a nossa verdadeira história em voz alta. Se você conhece alguém que precisa de força para superar uma fase difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Uma palavra de esperança pode fazer toda a diferença no recomeço de uma vida machucada. O homem que bateu na sua porta se chama Teodoro, e ele não é a lei, ele é o próprio pesadelo de onde eu consegui escapar. Clara começou, a voz falhando. Ele era o dono das terras onde meu falecido pai trabalhava, e quando meu pai morreu devendo dinheiro na venda, Teodoro me tomou como forma de pagamento. O fazendeiro sentiu o sangue ferver nas veias ao ouvir a crueldade daquelas palavras ditas de forma tão conformada e triste. Clara contou que foi obrigada a trabalhar na casa grande da outra fazenda, suportando humilhações diárias e castigos físicos injustificáveis. Ela suportou tudo em silêncio por 2 longos anos, esperando uma oportunidade para fugir daquela escravidão disfarçada de dívida. O curativo na testa dela, que já estava quase cicatrizado, foi resultado de uma coronhada que recebeu na noite em que decidiu fugir de vez. Eu não roubei nada dele, além das roupas que vestia e da minha própria liberdade, ela sussurrou, enxugando o rosto molhado. Eles me caçaram como se eu fosse um animal fujão pelos pastos escuros, e eu corri até as forças acabarem perto da sua cerca. O relato cru e doloroso bateu no peito do fazendeiro como um soco forte e inesperado, enchendo o coração dele de uma fúria protetora. Ele olhou para a mulher sentada à sua frente, enxergando não apenas a fragilidade de uma pessoa ferida, mas a imensa força de uma sobrevivente. O luto que antes consumia todos os pensamentos dele pareceu pequeno diante da injustiça brutal que aquela jovem havia enfrentado calada. Dona Carmelita apertou a mão de Clara por cima da mesa, chorando baixinho ao escutar a dor que a menina carregava. As grandes provações da vida nos mostram o verdadeiro caráter das pessoas que cruzam o nosso caminho nas horas mais escuras. Aproveite para deixar o seu curtir neste vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que você gosta das nossas histórias cheias de emoção e reflexão profunda. Cada pequeno gesto seu nos incentiva a continuar contando esses relatos emocionantes. Eles não vão levar você daqui,
Nem que eu precise cercar essa casa inteira com arame farpado e pólvora, o fazendeiro declarou com uma voz firme e imponente. A promessa solene flutuou no ar quente da cozinha, selando um compromisso mudo entre os dois corações castigados pela vida. Clara não respondeu com palavras, apenas fechou os olhos e permitiu que um suspiro profundo de alívio escapasse dos lábios trêmulos. O amanhecer chegou cinzento e pesado, trazendo uma neblina rasteira que cobria as pastagens verdes da grande fazenda. O fazendeiro não saiu para o campo como costumava fazer todas as manhãs de sua rotina solitária. Ele passou o dia inteiro revisando as cercas mais próximas da sede e alimentando os cachorros soltos no terreiro da frente. A tensão tomou conta da casa, mudando o clima de paz que havia se instalado de forma tão bonita nos últimos dias. Clara andava pelos cômodos com os ombros tensos, parando frequentemente perto das janelas para observar a estrada de chão batido. A caixa de música de prata continuava silenciosa sobre a lareira, um lembrete do passado dele que parecia pequeno perto do perigo do presente dela. Dona Carmelita tentava amenizar o medo assando biscoitos de polvilho no forno, deixando o cheiro de comida caseira inundar a casa grande. Ela contava velhas histórias de valentia do pai do fazendeiro, tentando inspirar coragem na mente assustada de Clara. O fazendeiro escutava tudo de longe, afiando um velho facão de mato na pedra de amolar que ficava no canto da varanda dos fundos. Ele pensava no quanto a vida era um sopro estranho e totalmente imprevisível. Há poucas semanas, o único medo que ele tinha era o de esquecer o som da risada da esposa que partiu cedo demais. Agora, o medo verdadeiro era perder a presença vibrante e curativa que aquela jovem mulher havia trazido para debaixo do seu teto. Todos nós temos lembranças de momentos em que precisamos ser fortes por alguém que amávamos ou que precisava da nossa ajuda. Escreva nos comentários uma memória pessoal sobre um dia em que você teve que enfrentar um grande medo. Ler as histórias de vocês sempre enche o nosso trabalho de muita inspiração e carinho. A tarde caía lentamente, pintando a neblina com tons de roxo escuro e anunciando uma noite que prometia ser longa e vigiada. O fazendeiro entrou em casa cheirando a chuva e a fumo de rolo, pendurando o chapéu molhado no cabideiro da porta. Clara estava na sala de estar, dobrando cobertores limpos perto da luz fraca e amarelada de um abajur de vidro. Eles não apareceram com mandado nenhum, como prometeram na madrugada, o fazendeiro comentou, parando no meio do tapete antigo. Clara olhou para as próprias mãos, alisando a lã macia do cobertor azul com movimentos repetitivos e muito nervosos. Teodoro não precisa de lei nenhuma. Ele faz a própria justiça no calar da noite, quando ninguém pode testemunhar. Ela alertou com amargura. Ele caminhou até ela, parando a uma distância muito respeitosa, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor humano de proteção. Nestas terras quem dita a lei sou eu, e a minha palavra é que ninguém arranca você daqui contra a sua vontade. Ele disse, olhando fundo nos olhos dela. A firmeza na voz grossa dele foi como um bálsamo curativo na alma machucada e exausta de Clara. Ela sentiu uma vontade imensa e repentina de abraçar aquele homem de feições rudes e coração gigante. O impulso foi tão forte que ela deu um pequeno passo à frente, mas recuou no mesmo instante, temendo cruzar uma linha invisível. O fazendeiro percebeu o movimento contido e abaixou a cabeça levemente, entendendo o respeito e a cautela que governavam os sentimentos dela. O relógio de pêndulo da sala bateu 8 horas da noite com um som grave que ecoou pelos corredores vazios. O jantar foi servido por Carmelita em um silêncio quase religioso, onde o tilintar dos talheres nos pratos de louça soava alto demais. Ninguém tinha apetite de verdade, mas todos comeram a sopa quente de legumes para manter o corpo forte e preparado para qualquer surpresa. O cansaço da noite anterior, em claro, começou a pesar muito nos ombros dos 3 moradores da casa isolada. Dona Carmelita foi a primeira a recolher o corpo cansado para o quarto perto da cozinha, prometendo manter os ouvidos muito atentos a qualquer ruído. O fazendeiro sentou na poltrona da varanda da frente, protegido pela sombra do telhado escuro, com a velha espingarda descansando no colo.
Não se esqueça de ativar o sininho do canal para receber a notificação sempre que uma nova parte de nossas histórias for ao ar. A nossa jornada no canal Relatos do Passado depende muito da sua companhia para continuar espalhando velhas memórias. Clara se recusou a voltar para o quarto de hóspedes e ficou sentada na cadeira de balanço, vazia que ficava perto da porta da sala. Ela se cobriu com o xale de lã escura e ficou fazendo companhia ao dono da casa durante aquelas longas horas de vigília fria. Eles não trocaram muitas palavras durante a madrugada. O silêncio protetor era suficiente para acalmar a ansiedade de ambos. O vento soprava forte, sacudindo as copas das mangueiras e fazendo as folhas secas arranharem o chão de terra do terreiro. A cada ruído diferente, Clara encolhia os ombros assustada, e o fazendeiro apertava os dedos grandes no cano frio e escuro da espingarda. Eles viram o céu começar a clarear muito devagar, os primeiros raios de sol furando a neblina pesada e trazendo a promessa de um novo dia. Foi exatamente quando a luz da manhã iluminou por completo o grande quintal da frente que o coração do fazendeiro gelou no peito. Ele levantou da poltrona de um salto, os olhos cravados no portão principal de madeira maciça que dava acesso para a estrada vicinal. Clara, assustada com o movimento brusco do homem, acompanhou o olhar dele e deixou escapar um grito muito sufocado. Lá fora, amarrado na aldrava pesada de ferro do portão, havia um feixe de cordas grossas sujas com um sangue ainda fresco e muito vermelho. O aviso deixado no calar da noite era silencioso, brutal e impossível de ser ignorado por qualquer pessoa naquela casa. A sombra do passado perigoso de Clara não havia desistido, e agora pairava com ameaças físicas sobre a paz daquela fazenda recém-recuperada. O vento frio da manhã balançava a corda manchada de vermelho escuro contra a madeira pesada do portão principal. O fazendeiro sentiu o estômago revirar diante daquela ameaça tão suja e covarde deixada na surdina de uma madrugada silenciosa. Clara cobriu o rosto pálido com as duas mãos trêmulas, abafando um choro desesperado que rasgava a sua garganta cansada. Aquele nó cego e ensanguentado não era apenas um pedaço de sisal sujo jogado na entrada da sua propriedade imensa. Era a prova física e inegável de que o passado tenebroso de Clara não iria descansar até destruir a paz recém-encontrada daquela casa. O fazendeiro caminhou a passos largos e muito pesados até a porteira, os olhos fixos na afronta pendurada no metal enferrujado. Ele puxou a corda grossa com uma força bruta, sentindo a aspereza do material arranhar a palma de suas mãos calejadas de trabalho. O sangue ainda estava pegajoso e gelado, um aviso fresco de que os capangas de Teodoro haviam rondado a casa com intenções maldosas. Ele atirou a corda longe no meio do mato alto, recusando-se a deixar aquele símbolo de terror enfeitar a sua residência. Muitas vezes na vida, precisamos encarar a maldade de frente para conseguir proteger o sagrado santuário do nosso lar e da nossa família. Se você também acredita que a nossa casa deve ser defendida com muita coragem, inscreva-se agora no canal Relatos do Passado. Aqui, nós sempre trazemos histórias intensas que valorizam a força interior e a honra das pessoas de bem. O fazendeiro voltou a passos firmes para a varanda, onde Clara e Dona Carmelita o esperavam com expressões carregadas de puro pavor. Eles estiveram aqui muito perto, rastejando no escuro como cobras venenosas que têm medo da luz honesta do sol. Ele disse com a voz grossa. A velha criada apertou o antigo terço de madeira contra o peito, murmurando orações antigas para afastar o mal daquela terra abençoada. Eu trouxe a terrível morte para a sua porta. Eu não devia nunca ter ficado aqui abusando da sua boa vontade. Clara soluçou, recuando um passo amedrontado. A jovem mulher olhou desesperada para a estrada de chão batido, como se calculasse qual seria a melhor direção para fugir naquele instante. O fazendeiro percebeu a intenção dela no mesmo momento e segurou o braço fino da moça com uma firmeza surpreendente, mas muito cuidadosa. Ninguém foge desta casa, e nenhum estranho vai ditar as regras dentro da propriedade que o meu saudoso pai construiu com tanto suor. Ele decretou.
As palavras francas dele soaram como um trovão baixo e contínuo, carregadas de uma autoridade inabalável que não admitia qualquer questionamento ou dúvida. Ele soltou o braço de Clara devagar e caminhou direto para dentro do casarão escuro, deixando as duas mulheres na varanda fria. O assoalho de tábuas largas rangeu alto sob as botas sujas de barro enquanto ele cruzava o longo e sombrio corredor até o seu quarto isolado. Ele parou diante do grande guarda-roupa de peroba rosa, abrindo as pesadas portas duplas que cheiravam a naftalina velha e poeira acumulada. No fundo da gaveta mais baixa, muito bem escondida debaixo de cobertores grossos que não eram usados há anos, repousava uma caixa de madeira escura. O coração do homem maduro bateu mais forte e descompassado quando seus dedos tocaram o fecho de metal gelado da pequena arca. Ele não abria aquele compartimento secreto desde o triste dia em que o seu pai havia dado o seu último e sofrido suspiro nesta vida. Dentro do estojo antigo, forrado com um veludo vermelho muito gasto pelo tempo, estava um velho revólver com o cabo de madrepérola amarelado. O peso da arma inerte na sua mão direita trouxe uma enxurrada de memórias difíceis sobre a brutalidade que o mundo exigia dos homens do campo. Ele nunca gostou de resolver as pequenas diferenças usando a força, preferindo sempre a diplomacia do silêncio e o trabalho honesto de sol a sol. Mas a vida caprichosa estava forçando o fazendeiro a desenterrar instintos de proteção que ele jurava ter sepultado junto com o pai. Em momentos de extrema e perigosa necessidade, nós descobrimos uma força interior que nem imaginávamos possuir adormecida no nosso próprio peito. Deixe o seu curtir neste vídeo agora, mesmo se você também já teve que tomar uma atitude drástica para proteger alguém que precisava de ajuda. O seu apoio é muito fundamental para continuarmos trazendo esses relatos reais e cheios de significado. Ele abriu o tambor do revólver com um movimento seco e praticado, conferindo as balas de chumbo que brilhavam intensamente na luz fraca do cômodo. Cada munição antiga parecia representar um voto silencioso e solene de proteção à vida da mulher inocente que chorava na varanda. Ele guardou a pesada arma na cinta de couro larga, escondendo o metal frio debaixo do paletó de sarja surrada que costumava usar de manhã. Quando ele finalmente voltou para a cozinha iluminada, Dona Carmelita estava coando um café muito forte e amargo, com os olhos vermelhos de chorar. Clara estava encolhida e sentada à mesa de madeira rústica, encarando a própria xícara fumegante com um olhar totalmente vazio e derrotado. O fazendeiro encostou o ombro na soleira da porta de entrada, observando o quadro triste que a ameaça de Teodoro havia criado no seu lar pacífico. Eu vou agora mesmo até a fazenda das Pedras Grandes. Vou ter uma conversa definitiva de homem para homem com esse tal de Teodoro, ele anunciou de supetão. Clara levantou a cabeça bruscamente em puro choque, a xícara de barro batendo forte no pires e derramando o café quente na toalha bordada. O desespero cru voltou a tomar conta do rosto da jovem, que levantou da cadeira cambaleando e correu tropeçando até o lado dele. O senhor não pode ir de jeito nenhum até lá sozinho. Aquele homem é um verdadeiro monstro que não respeita a vida sagrada de ninguém. Ela implorou, agarrando o paletó. As lágrimas grossas e quentes molhavam o rosto bonito e marcado de Clara, mostrando o quanto ela temia profundamente perder o seu protetor. O fazendeiro olhou muito fundo nos olhos escuros e aterrorizados da moça, sentindo um calor inexplicável e acolhedor subir pelo próprio pescoço. Se eu ficar aqui trancado esperando de braços cruzados, eles vão voltar na calada noturna e vão queimar a nossa casa inteira, ele explicou com uma calma surpreendente. Eu preciso mostrar pessoalmente a ele que as minhas terras não são um pasto sem cerca onde qualquer jagunço atrevido pode entrar e ameaçar a paz. Ele segurou as mãos pequenas e frias de Clara, afastando-as do seu casaco com uma imensa gentileza que contrastava com a sua fúria interna. Dona Carmelita aproximou-se devagar pelo assoalho, enxugando as mãos molhadas no avental velho e olhando para o patrão com profunda aprovação maternal. Ela conhecia aquele homem duro desde muito pequeno e sabia perfeitamente que a covardia nunca havia feito morada no coração daquela família trabalhadora.
Lá com a proteção de Deus, meu filho querido, nós duas estaremos aqui, rezando sem parar pela sua volta em segurança. A velha senhora a abençoou. É preciso muita bravura no coração para enfrentar os pesadelos terríveis dos outros, assumindo dores que não eram originalmente da nossa vida. De qual cidade ou belo estado você está torcendo pela coragem do nosso fazendeiro nesta manhã tão perigosa? Escreva aqui embaixo nos comentários. Nós sempre lemos todas as mensagens e sentimos o calor humano de vocês em cada canto do Brasil. O fazendeiro caminhou rapidamente até o estábulo escuro e selou o seu cavalo mais experiente, um alazão forte acostumado a percorrer grandes distâncias com facilidade. Ele montou com agilidade na pesada sela de couro cru, a mesma sela que Clara havia elogiado dias atrás, e sentiu a sua confiança retornar de imediato. A neblina úmida começava a se dissipar muito lentamente, revelando o caminho longo e esburacado que o levaria até a propriedade do inimigo. A viagem silenciosa durou cerca de 2 horas exaustivas de um galope ritmado e totalmente mergulhado em pensamentos dolorosos. O fazendeiro lembrava vividamente de todas as vezes passadas em que se sentiu impotente na vida, especialmente quando a doença calada roubou a sua jovem esposa. Naquela triste época, ele não pôde lutar com as mãos contra o destino, não pôde dar tiros na chuva forte ou esmurrar a febre alta e impiedosa. Mas agora a grave situação era completamente diferente. O perigo ameaçador tinha um rosto de carne, um nome conhecido e morava a poucos quilômetros de distância. Ele apertou com força os calcanhares na barriga morna do cavalo, acelerando o trote quando avistou de muito longe as cercas brancas e impecáveis da fazenda de Teodoro. Aquela propriedade vizinha era opulenta e gigantesca, erguida manchada sobre o suor e a tristeza de trabalhadores que não tinham defensores justos. O enorme portão principal escancarado, guardado frouxamente por 2 homens mal encarados que fumavam cigarros de palha encostados na cerca de ripas. O fazendeiro não reduziu de jeito nenhum a marcha do cavalo ligeiro, passando pelos 2 guardas em um galope que levantou uma nuvem densa de poeira sufocante. Os homens gritaram xingamentos e correram irritados atrás dele, mas a audácia inesperada daquela invasão veloz os deixou completamente para trás. Não se esqueça nunca de ativar o sininho de notificações aqui do canal para não perder os próximos e emocionantes desdobramentos dessa nossa história. O seu engajamento sincero é exatamente o que mantém a nossa enorme vontade de escrever acesa e cheia de boas ideias. Ele parou o cavalo ofegante de forma muito brusca bem na frente da imensa escadaria de pedra cinza que dava o acesso principal para a luxuosa casa grande. O barulho alto e repentino dos cascos no chão de paralelepípedos chamou a atenção imediata de vários peões que pararam os seus afazeres assustados. A porta enorme de mogno maciço abriu-se devagar rangendo as dobradiças, e um homem alto, de postura prepotente, apareceu exatamente no topo da escada frontal. Teodoro vestia roupas incrivelmente finas e usava botas de couro caras, exibindo a riqueza arrogante de quem se julga dono absoluto de todas as vidas ao redor. A que devo a inusitada desonra de ter as minhas pedras limpas pisadas por um vizinho tão avesso a visitas cordiais? Teodoro perguntou, usando um sarcasmo venenoso. O fazendeiro desmontou de cima do cavalo com uma lentidão cuidadosamente calculada, mantendo as 2 mãos bem afastadas do corpo rígido. Eu vim apenas devolver um pedaço de corda manchada que o seu gado mal educado deixou amarrado na minha porteira fechada. O fazendeiro respondeu em tom claríssimo. Um longo murmúrio de pura surpresa correu solto entre os peões sujos que assistiam à cena de longe, chocados com a coragem daquele homem solitário. O sorriso prepotente desapareceu muito rapidamente do rosto de Teodoro, dando o lugar imediato a uma expressão trancada e carregada de maldade pura. Eu achei, na minha ignorância, que a minha mensagem noturna tinha sido exemplar, mas vejo que o senhor sofre com certa dificuldade de entendimento. Teodoro rosnou alto. Entregue a moça fugitiva e ladra que você esconde debaixo das suas telhas, e eu prometo fingir que essa sua malcriação não aconteceu.
A simples menção criminosa ao nome da jovem fez o sangue do fazendeiro ferver nas veias, mas ele se manteve com a postura dura e inabalável. As atitudes gananciosas de pessoas cruéis sempre acabam esbarrando de frente na firme barreira de honra dos homens justos que não se vendem jamais. Compartilhe este vídeo incrível com aquele amigo fiel que valoriza muito a verdadeira justiça e que não foge dos grandes problemas. Essas boas histórias nos lembram constantemente que ainda existe muita gente boa disposta a dar a cara à tapa no mundo de hoje. O fazendeiro deu 3 lentos passos na direção da casa, parando bem no pé inferior da escadaria e olhando Teodoro nos olhos com profundo asco. A mulher chamada Clara agora trabalha honestamente para mim e vive segura sob a proteção absoluta do meu telhado. Ele declarou, fazendo a voz ecoar pelo ar. Eu vim apenas olhar no seu rosto falso para avisar que se qualquer jagunço seu pisar na minha cerca, vai voltar para cá deitado numa caixa de madeira. A afronta publicamente escancarada deixou Teodoro com as bochechas muito vermelhas de raiva diante do olhar chocado dos seus submissos empregados. O homem maldoso levou rapidamente a mão aberta à própria cintura por instinto, um gesto perigoso que pretendia mostrar quem realmente mandava ali. Mas antes sequer que as pontas dos dedos finos de Teodoro tocassem o metal, um clique mecânico e muito assustador congelou absolutamente tudo. O fazendeiro enlutado havia sacado velozmente o pesado revólver do seu falecido pai, o cano escuro e reto apontado com firmeza de ferro para o coração de Teodoro. Absolutamente ninguém respirou em todo o imenso pátio da casa grande. O silêncio repentino era tão sufocante que se ouvia uma mosca passar. Teodoro paralisou com a mão inútil no meio do caminho, engolindo em seco ao encarar a iminente morte segurada por uma mão que não tremia 1 milímetro. Eu perdi a adorada mulher da minha vida há 5 anos atrás por causa da fatalidade do destino, o fazendeiro falou bem devagar, a raiva transbordando sem freios. Você acha, na sua grande burrice, que eu tenho algum medo de perder a minha vida miserável enfrentando um verme covarde como você? A verdade cortante e o total desprezo contido naquelas poucas palavras fizeram o fazendeiro vizinho recuar um pé trêmulo na pedra lisa da escada. O homem simples da roça não piscou durante longos e eternos segundos de agonia, deixando a promessa de morte pairar esmagadora no ar pesado. Ele queria profundamente que Teodoro enxergasse lá no fundo da sua alma a total e completa ausência do mínimo pingo de medo. Quando teve a pura certeza de que havia humilhado e quebrado a prepotência alheia, o fazendeiro abaixou o braço devagarzinho, mas não guardou a arma. Nós carregamos no peito as feias cicatrizes das nossas dores, mas são essas mesmas marcas antigas que nos dão o alicerce para enfrentar a maldade sem pestanejar. Deixe aqui nos comentários uma memória inesquecível de um dia em que você teve que enfrentar de cabeça erguida um enorme desafio injusto. Nós valorizamos absurdamente cada uma das histórias emocionantes que vocês dividem no nosso canal. A menina Clara agora é totalmente livre e aquela falsa dívida injusta já foi paga integralmente com o choro e as feridas que ela levou. O fazendeiro decretou alto. Ele recuou caminhando sempre de costas, mantendo o velho revólver perfeitamente engatilhado e visível para desencorajar qualquer possível traição de capanga. Montou novamente na sela puída com certa agilidade, segurou com força as rédeas grossas de couro e girou o cavalo para a direção do portão. Teodoro continuou incrivelmente pálido e silencioso na escada, completamente humilhado em suas próprias terras e sem ação diante do ocorrido. O fazendeiro partiu de volta no seu galope forte, sentindo a brisa abafada bater sem pena no seu rosto marcado e secar o suor frio. A extenuante viagem de retorno pareceu um borrão arrastado de poeira fina e cansaço imenso batendo forte e dolorido nos músculos enrijecidos das costas. Ele respirou todo o ar quente do dia quando finalmente avistou a velha cerca torta de aroeira que demarcava amorosamente o início do seu verdadeiro mundo. O enorme alívio que inundou a sua mente foi algo maravilhoso e assustador, mostrando que a sua vida vazia agora tinha um propósito grandioso.
O grande portão frontal do casarão estava destrancado, e uma pequena silhueta feminina aguardava tensa e solitária sob o sol ardente do caminho de terra. Clara estava parada esperando exatamente na mesma linha da porteira, as mãos apertando nervosamente o tecido simples da sua saia desbotada pelo uso. O fazendeiro puxou as rédeas, com força para parar o animal exausto, descendo doloridamente com os ombros duros após a longa provação matinal. A jovem não articulou qualquer palavra na boca, simplesmente correu os 2 metros de distância e se atirou num abraço forte e desesperado contra o peito dele. O abraço molhado de lágrimas sinceras e de profundo alívio selou um novo capítulo de confiança cega entre aquelas 2 almas sobreviventes. O fazendeiro hesitou por um segundo milagroso e então apertou a moça de volta contra si, afundando o rosto na maciez dos cabelos limpos e sentindo a respiração dela voltar ao normal. A calmaria total e verdadeira reinou absoluta durante as longas e abençoadas 3 semanas inteiras de muito trabalho produtivo e incontáveis sorrisos tímidos. Mas na morna e sonolenta tarde de uma quieta quinta-feira sem vento, um veículo estranho e luxuoso levantou poeira amarela da estrada municipal. Um enorme carro preto, de aparência rica e muito limpa, desligou o motor potente, fazendo um barulho seco logo na entrada da fazenda. A poeira fina e amarelada demorou muitos minutos para baixar completamente depois que o motor roncador foi desligado. O veículo de pintura preta e brilhante parecia uma verdadeira aberração diante da simplicidade rústica daquela fazenda isolada. O fazendeiro parou no degrau mais alto da varanda, apertando os olhos contra o reflexo forte do sol nos vidros limpos do carro. Os cachorros soltos no terreiro latiram desconfiados, mas logo recuaram quando a porta do motorista se abriu com um estalo seco. Um homem de idade bastante avançada colocou os sapatos bem engraxados no chão de terra batida. Ele usava um terno de linho claro e segurava uma maleta de couro marrom que parecia pesada demais para os seus braços finos. Os cabelos do visitante eram totalmente brancos e os ombros curvados denunciavam o peso inegável dos muitos anos vividos. O fazendeiro sentiu um arrepio incômodo subir pela espinha quando reconheceu o rosto cansado que se aproximava devagar. Era o velho médico da cidade grande, o exato mesmo homem que ele havia tentado buscar na noite da terrível tempestade. A memória daquela madrugada chuvosa atingiu o peito do homem do campo com a força de um coice de cavalo bravo. Ele lembrou do desespero de cavalgar na lama, da ponte destruída pelas águas e da volta solitária para uma casa onde a morte já havia entrado. Clara percebeu a rigidez repentina no corpo do seu protetor e deu um passo discreto para ficar mais perto dele. Ela não conhecia o visitante engravatado, mas a intuição feminina e apurada a avisou de que aquele encontro abriria antigas feridas. O silêncio no quintal era quebrado apenas pelo som dos passos arrastados do doutor esmagando as folhas secas caídas da mangueira. O médico parou no sopé da escada de madeira da varanda, tirando o chapéu de palha fina em um gesto de profundo respeito. Momentos do nosso passado costumam bater na nossa porta quando nós finalmente estamos fortes o suficiente para encará-los de frente. Se você também gosta de histórias que tocam fundo na alma e trazem velhas lembranças, inscreva-se agora no canal Relatos do Passado. A sua presença aqui é o que dá sentido a cada nova palavra que nós escrevemos com tanto carinho. Boa tarde, meu velho amigo. Eu sei que a minha visita inesperada deve ser um espanto muito grande para você. O doutor começou, a voz falhando um pouco. O fazendeiro engoliu em seco, sentindo a garganta apertada e recusando-se a descer o olhar para não demonstrar a sua fraqueza repentina. A sua presença aqui me traz lembranças que eu passei os últimos 5 anos tentando enterrar debaixo de muito trabalho duro. Ele respondeu com sinceridade ríspida. O velho médico concordou com um aceno lento de cabeça, compreendendo perfeitamente a dor crua que ainda transbordava daquelas palavras defensivas. Eu deveria ter vindo muitos anos atrás, mas a estrada de terra sempre me pareceu longa demais para a coragem que eu tinha. O doutor confessou num suspiro cansado.
Dona Carmelita apareceu na porta da sala, enxugando as mãos limpas no avental e abrindo um sorriso contido ao reconhecer o velho senhor. A bondosa criada tratou de quebrar o gelo doloroso daquele encontro, convidando o homem da cidade para entrar e tomar uma xícara de café fresco. O fazendeiro abriu espaço na porta de madeira, permitindo que o passado entrasse novamente na sua sala de estar com cheiro de cera de assoalho. Clara preferiu ficar na varanda por mais algum tempo, sentindo que aquele assunto pertencia a um tempo no qual ela não existia. Eles se acomodaram nas velhas poltronas de couro da sala, o mesmo lugar onde o fazendeiro havia conversado com Clara na noite de chuva semanas atrás. O médico colocou a sua maleta gasta sobre os joelhos ossudos, acariciando o fecho de metal com uma hesitação que denunciava um grande nervosismo. Dona Carmelita serviu o café forte nas xícaras de porcelana branca e retirou-se de forma muito discreta de volta para o calor acolhedor da cozinha. O silêncio reinou absoluto enquanto os dois homens bebericavam o líquido escuro e quente, medindo os próprios pensamentos com muito cuidado. O relógio de pêndulo na parede bateu as horas com o seu som grave de costume, marcando a passagem implacável de um tempo que não perdoa ninguém. O fazendeiro foi o primeiro a perder a paciência contida, colocando a xícara vazia sobre a mesa de centro com um barulho seco. Muitas vezes, nós precisamos de um longo tempo de reflexão para criar coragem de abrir uma antiga caixa de lembranças dolorosas. Deixe o seu curtir neste vídeo para nos mostrar que você valoriza essas histórias de superação e perdão verdadeiro. O seu apoio é muito valioso para a nossa pequena comunidade de pessoas que amam as memórias do passado. O senhor não viajou horas nessa estrada, esburacada apenas para tomar o café da Carmelita, doutor, o fazendeiro disse com a voz grave e direta. O médico idoso suspirou pesadamente, deixando a xícara de lado e abrindo finalmente os trincos metálicos da sua maleta de couro marrom. De dentro da bolsa escura, ele tirou um pequeno caderno de capa de couro avermelhado, amarrado com uma fita de cetim que já havia perdido a cor original. Naqueles meses antes da tragédia, a sua esposa me procurou na cidade diversas vezes sem que você soubesse de nada. O médico revelou com a voz baixa. O fazendeiro franziu a testa queimada de sol, a confusão e a dor misturando-se de forma perigosa no seu peito machucado. Ela sempre viajava para comprar tecidos e linhas. Ela nunca me disse que estava indo ver um doutor. Ele murmurou, sentindo o ar faltar nos pulmões cansados. O médico estendeu a mão trêmula e colocou o pequeno caderno vermelho exatamente no centro da mesa de madeira rústica, bem na frente do fazendeiro. Ela me fez jurar pela minha própria vida que eu não contaria nada a você enquanto houvesse um sopro de esperança de cura. O doutor explicou. E quando a esperança acabou, ela me entregou este caderno pedindo que eu o fizesse chegar nas suas mãos no momento certo. A revelação caiu como uma bigorna pesada e enferrujada sobre os ombros largos do homem do campo. Ele olhou para o objeto intocado na mesa como se fosse uma serpente peçonhenta pronta para dar o seu bote mortal. A culpa esmagadora que ele carregava por não ter chegado a tempo com o socorro médico de repente ganhava uma nova e assustadora perspectiva. Se você está acompanhando a nossa jornada de hoje e sentindo o peso dessa revelação junto com o nosso personagem, comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está nos assistindo. É maravilhoso saber até onde as emoções verdadeiras desta história estão conseguindo viajar. Por que o Senhor demorou 5 anos intermináveis para me entregar a última vontade da minha mulher? O fazendeiro questionou, a raiva subindo rápido na garganta. O velho doutor abaixou a cabeça envergonhada, os olhos marejados fixos na ponta dos próprios sapatos empoeirados. Eu tive muito medo de que a verdade escrita nestas páginas terminasse de destruir a pouca vontade de viver que restou em você. Ele justificou baixinho. Mas na semana passada, chegou aos meus ouvidos lá na cidade que a sua fazenda voltou a ter jardins floridos e luz nas janelas. O médico continuou. Eu percebi que a sua alma finalmente encontrou espaço para respirar e soube que o tempo certo que ela me pediu finalmente havia chegado. O fazendeiro não disse mais nenhuma palavra,
Apenas esticou os dedos calosos e tocou a capa de couro vermelho com uma reverência assustada. O médico levantou com muita dificuldade, apoiando as mãos na beirada da poltrona macia para conseguir equilibrar o corpo cansado. Ele se despediu com um aceno respeitoso e caminhou devagar para fora da casa grande, recusando a oferta de Carmelita para passar a noite. O motor roncador do carro preto voltou a quebrar o silêncio do fim de tarde, levando o forasteiro de volta para o mundo barulhento da cidade. O fazendeiro ficou completamente sozinho na penumbra da sala de estar, observando o sol se esconder atrás das montanhas distantes. Ele segurava o diário vermelho com as duas mãos apertadas contra o peito, como se o pequeno livro irradiasse algum tipo de calor vital. O medo profundo de ler aquelas páginas desconhecidas o manteve paralisado na velha poltrona por muitas e longas horas seguidas. Ele sentia que ao abrir aquele laço de fita desbotada estaria violando o último santuário que restava da mulher que tanto amou. A culpa antiga sussurrava em seus ouvidos que ele não merecia ler as palavras secretas de quem ele falhou miseravelmente em proteger na pior hora. A noite escura tomou conta da fazenda, trazendo consigo um vento muito frio que assobiava triste nas frestas das janelas fechadas. Clara entrou na sala silenciosa com passos muito leves e cuidadosos, carregando um lampião de querosene recém-aceso nas mãos firmes. Ela colocou a luz amarelada sobre a mesa de centro, iluminando o rosto angustiado do homem que estava perdido nas próprias sombras do passado. A jovem mulher sentou na ponta do sofá, mantendo uma distância segura e extremamente respeitosa da dor imensa que pairava no ar pesado da casa. A dor escondida corrói a alma silenciosamente, e muitas vezes nós precisamos do amor verdadeiro de outra pessoa para conseguir abrir as nossas próprias feridas. Compartilhe este relato profundo com aquele amigo ou familiar que sempre esteve ao seu lado nas horas mais difíceis e cruéis da vida. Mostrar gratidão por quem nos apoia é a forma mais bonita de cultivar amizades que duram para sempre. Eu posso guardar esse caderno no fundo da minha gaveta e o senhor nunca mais precisará olhar para ele de novo. Clara ofereceu com uma voz muito suave. O fazendeiro olhou para os olhos escuros e compreensivos da moça, encontrando ali um porto incrivelmente seguro e sem julgamentos. Se eu esconder essa verdade no fundo de uma gaveta, eu estarei fechando os meus próprios olhos para o coração dela. Ele respondeu, a voz embargada de tristeza. Ele passou os dedos grossos pelo laço de cetim antigo, desfazendo o pequeno nó com uma delicadeza que surpreendeu a ele mesmo. A capa de couro vermelho foi aberta muito lentamente, revelando as páginas amareladas preenchidas com uma letra cursiva miúda e muito elegante. A data da primeira página marcava o exato dia em que o casal havia completado 9 anos de união sob o teto daquela grande fazenda de madeira. Clara percebeu que aquele era um momento de intimidade sagrada e levantou em total silêncio para deixar o homem sozinho com os seus dolorosos fantasmas. Não vá embora, Dona Clara, por favor. A voz rouca dele pediu antes que ela cruzasse o vão largo da porta principal da sala. A jovem parou no mesmo instante, sentindo o próprio coração acelerar diante daquele raro e vulnerável pedido de socorro emocional. Ela voltou e sentou novamente no sofá antigo, cruzando as mãos sobre o colo e preparando o espírito para ser o pilar que ele precisava desesperadamente. O fazendeiro começou a ler as palavras escritas em voz alta, muito baixinho, como se estivesse rezando uma prece esquecida no fundo da memória. A escrita contava pequenas alegrias do dia a dia, receitas de bolo de milho e a alegria de ver os bezerros novos correndo felizes pelo pasto verdejante. As páginas iniciais eram puras declarações do amor tranquilo que a esposa sentia pela terra fértil e pelo homem trabalhador com quem havia casado. Mas conforme ele virava as folhas finas, a caligrafia ia se tornando um pouco mais apressada e as palavras ficavam ligeiramente tremidas. A verdade brutal sobre o diagnóstico médico inevitável apareceu no meio do caderno, escrita com uma aceitação que quebrou o homem do campo em 1000 pedaços. Quando não puder enfrentar a tempestade sozinho, permita que alguém segure a sua mão e ajude a carregar o peso do seu guarda-chuva.
Ative o sininho de notificações do nosso canal para não perder o desenrolar final dessa história tão humana e verdadeira. Nós amamos saber que você sempre retorna para se emocionar junto com a nossa turma de ouvintes e leitores. O médico da cidade confirmou hoje o que o meu corpo cansado já vinha me avisando no silêncio escuro das noites longas. Ele leu, as lágrimas embaçando a visão. Eu sei que não me resta muito tempo neste mundo maravilhoso. O mal que carrego por dentro não tem remédio nas boticas nem cura nas rezas fortes. O fazendeiro parou de ler, os ombros largos, sacudindo violentamente, enquanto o choro represado por 5 anos finalmente transbordava sem controle algum. Clara levantou num impulso instintivo de compaixão e sentou no braço da poltrona dele, colocando a mão quente e delicada no ombro largo do homem destruído. Ele chorou de forma sentida e gutural, o som da sua profunda agonia ecoando pelos corredores de assoalho encerado da velha casa silenciosa. Foi o choro de um homem rude que descobre, tarde demais, que a tragédia da sua vida não foi uma falha da sua própria força ou da sua dedicação protetora. Ele havia passado meia década carregando o fardo inútil de não ter chegado a tempo com o socorro médico durante aquela noite de chuvas e raios. Agora, a verdade crua mostrava que não existia socorro possível no mundo inteiro que pudesse alterar o triste e cruel destino daquela mulher tão adorada. Ele respirou muito fundo, buscando na força da presença de Clara a coragem necessária para continuar lendo os últimos desejos deixados no papel. Eu escolhi não contar nada a você, meu amor querido, porque eu conheço o seu coração de leão e sei que você lutaria até destruir a si mesmo. As palavras ditas no papel cortavam o ar pesado da sala. Eu quis viver os meus últimos dias, sentindo apenas o calor dos seus abraços puros, sem ver a sombra gigante do medo antecipado a apagar o brilho do seu sorriso bondoso. A grandiosidade daquele sacrifício doloroso deixou o fazendeiro completamente mudo de admiração por uma mulher que já não caminhava mais sobre aquela terra vermelha. Ele fechou os olhos cansados por vários minutos seguidos, sentindo o peso invisível e esmagador da culpa antiga derreter lentamente e sumir no chão frio. A ausência daquela autoacusação que o atormentava era tão estranha que ele se sentiu quase leve flutuando na própria cadeira de couro. Clara apertou suavemente o ombro dele de novo, passando uma mensagem silenciosa de conforto puro que nenhuma palavra humana seria capaz de igualar. O silêncio do casarão parecia diferente agora. Não era mais um vazio ensurdecedor e gelado que assustava quem andava sozinho pelos corredores. Era a paz genuína de um ciclo natural de vida e de morte que finalmente encontrou o seu devido e merecido encerramento depois de tanta negação. Ela foi muito mais corajosa e valente do que qualquer homem armado que eu já conheci nas lidas duras do gado. Ele declarou em voz embargada e respeitosa. Sempre chega o exato momento na nossa vida em que a verdade aparece para curar velhas mágoas que já não servem para nada. Aproveite este momento de profunda reflexão e escreva nos comentários uma memória carinhosa sobre uma grande lição que alguém especial deixou para você. Nós valorizamos muito essas partilhas abertas e cheias de puro sentimento. A madrugada avançava de forma serena do lado de fora. A lua prateada brilhando intensamente no céu limpo e banhando a roça adormecida de luz clara. O fazendeiro abriu o diário vermelho nas suas últimas páginas amareladas, onde havia apenas 2 breves linhas escritas no topo da folha pautada. Eram as derradeiras e difíceis palavras que a sua falecida esposa conseguiu desenhar antes de entregar o caderno misterioso ao velho doutor assustado. Ele leu as curtas frases em silêncio absoluto. E os seus olhos escuros arregalaram de uma profunda surpresa que ele nunca havia imaginado sentir novamente na vida. O recado final não era absolutamente sobre tristezas fúnebres ou velhas despedidas amargas carregadas de dor e de inconformismo com o fim precoce da existência. Era um pedido estranhamente objetivo e muito claro, referente a uma velha caixa de ferro escondida debaixo da imensa raiz da figueira do pasto abandonado. Ela havia enterrado algo vital lá na terra batida,
algo que ela afirmava ter o verdadeiro poder de garantir o recomeço tranquilo dele quando as velhas sombras de Teodoro ressurgissem. O fazendeiro encarou Clara com o coração batendo forte novamente, não de medo perigoso, mas da emoção genuína de perceber que a esposa havia previsto os seus grandes inimigos. O novo e último desafio na porta daquele homem rude exigiria que ele confiasse de olhos vendados num mistério deixado debaixo de uma árvore solitária e longe da sede. A madrugada chegou ao seu fim, o sol começou a clarear os morros verdes, e a grande decisão sobre o que fazer com aquela revelação secreta estava pendurada nas mãos dele. O sol finalmente despontou por trás das montanhas verdes e silenciosas, pintando o céu imenso com tons de laranja e roxo muito vivos. O fazendeiro continuava de pé na velha varanda de madeira, segurando o pequeno diário vermelho com uma delicadeza que contrastava com as suas mãos grossas. A noite passada em claro não havia deixado marcas de cansaço extremo no seu rosto queimado, mas sim uma expressão de profunda e verdadeira serenidade. A brisa fresca da manhã balançou as folhas das mangueiras do quintal, espalhando um cheiro muito bom de terra úmida e mato verde. Clara apareceu na porta da sala principal, trazendo uma caneca de louça cheia de café fresco e bem escuro. Ela caminhou com passos muito suaves pelo assoalho e entregou a bebida quente para o homem, observando a nova e tranquila luz que brilhava nos olhos dele. Ele agradeceu com um sorriso contido, sentindo o calor da louça espantar o restinho do frio que ainda teimava em gelar os seus dedos calosos. A revelação contida nas últimas páginas daquele caderno antigo havia mudado completamente o eixo da sua vida e dos seus medos mais cruéis. Ele sabia perfeitamente que o desafio que a vida impunha agora não seria resolvido com o velho revólver do seu pai ou com ameaças gritadas ao vento. A sua falecida e amada esposa havia deixado um caminho traçado de forma muito inteligente e cuidadosa, prevendo os dias de fúria que poderiam chegar. Ele bebeu o café em 3 longos goles, sentindo a energia amarga e forte do grão torrado despertar os músculos enrijecidos das suas costas largas. Ele olhou para Clara e avisou com a voz mansa que precisava ir até o pasto abandonado que ficava nos fundos da grande propriedade. A jovem mulher apenas concordou com um aceno lento de cabeça, compreendendo que aquele era um momento que ele precisava enfrentar em absoluta solidão. O fazendeiro caminhou até o galpão de ferramentas escuras e escolheu a pá mais resistente, com o cabo de madeira de lei lixado pelo tempo. Ele apoiou o ferro frio no ombro direito e iniciou a sua longa caminhada através das antigas pastagens que o tempo e a tristeza haviam deixado esquecidas. Muitas vezes na vida, a verdadeira coragem não está em enfrentar o inimigo com força bruta, mas sim em ter a paciência de desenterrar a verdade calada. Se você também acredita no imenso e libertador poder que a justiça e a verdade possuem, inscreva-se agora mesmo no canal Relatos do Passado. A sua presença e a sua inscrição são o que dão vida longa e força para as nossas antigas memórias. O caminho até a grande e majestosa figueira era marcado por um capim alto e teimoso que molhava as barras da calça de brim do trabalhador. Cada passo dado na terra macia e úmida trazia de volta um turbilhão de lembranças doces dos primeiros anos de casado naquela mesma terra vermelha. Ele lembrava vividamente das tardes de domingo em que a esposa sentava à sombra daquela exata árvore solitária para bordar panos brancos de prato. A árvore colossal reinava soberana no meio do pasto vazio, com os seus galhos imensos abertos para o céu como braços que pediam uma oração silenciosa. As raízes grossas e retorcidas saltavam do chão como veias antigas da própria terra, guardando segredos que o mundo moderno jamais ousaria compreender. O fazendeiro parou diante do tronco rugoso, tirou o chapéu da cabeça suada e respirou muito fundo o ar puro e gelado daquela bela manhã. Ele escolheu o vão entre as 2 raízes mais robustas, exatamente no ponto onde a sombra da folhagem criava um desenho perfeitamente redondo no chão batido. A primeira pasada cortou a terra com um som seco, levantando poeira e pequenos pedaços de raiz que resistiam bravamente ao fio da ferramenta afiada.
O trabalho físico e exigente começou a aquecer o corpo do homem maduro, fazendo o suor escorrer pela sua testa e molhar a gola da camisa velha. Ele cavou com uma força ritmada e muito constante, transferindo para a terra toda a angústia inútil e todo o luto doloroso que havia carregado por longos 5 anos. A cada centímetro de profundidade que a pá alcançava, ele sentia o próprio coração ficar incrivelmente mais leve e pronto para a nova fase da sua vida. O buraco já alcançava quase meio metro de profundidade quando o bico do ferro bateu com força em algo sólido, produzindo um tilintar metálico e oco. Existem fardos pesados que só conseguimos tirar dos nossos ombros depois que derramamos muito suor e gastamos as nossas mãos lutando com coragem. Deixe o seu curtir neste vídeo para mostrar que você valoriza o trabalho honesto e as jornadas difíceis de superação emocional. O seu apoio é muito valioso para a nossa pequena e amorosa comunidade de ouvintes nostálgicos. O coração do homem do campo deu um salto descompassado no peito ansioso e ele largou a ferramenta longa de lado no mato esmagado. Ele se ajoelhou na beira do buraco cavado, enfiando as mãos grandes e sujas de barro direto na terra revolvida e úmida. Os seus dedos grossos encontraram a superfície fria e áspera de uma caixa de ferro pesado, coberta por camadas de ferrugem e raízes muito finas. Ele puxou o objeto esquecido com toda a força dos braços e o colocou sobre a grama limpa, ofegante pelo esforço bruto e pela emoção esmagadora. A caixa tinha o tamanho de um tijolo grande e estava trancada com um pequeno e velho cadeado de bronze que o tempo havia esverdeado sem dó. O fazendeiro usou a ponta da própria pá de ferramenta para quebrar o cadeado podre, que cedeu com um estalo seco e muito fácil. A tampa de ferro enferrujado rangeu de forma ruidosa quando ele forçou a abertura, revelando um interior surpreendentemente seco e protegido da chuva. Dentro do pequeno baú repousava um grosso maço de papéis muito bem embrulhados em um plástico resistente e amarrados com um barbante fino de algodão. Ele limpou as mãos cheias de terra na própria calça antes de tocar naquelas folhas amareladas com uma reverência que beirava o puro sagrado. Ele desfez o nó do barbante com extrema lentidão, como se estivesse abrindo a porta para um mundo que ele sequer sabia que um dia existiu. Os primeiros documentos eram cópias perfeitas de antigas notas promissórias e escrituras de terras que envolviam as fazendas de toda a vasta região. O nome do maligno Teodoro estampava quase todas as folhas, seguido por assinaturas estranhas e registros óbvios de fraudes absurdas e roubos de propriedades alheias. É impressionante como o passado sempre encontra uma maneira inusitada de revelar as verdades feias que pessoas maldosas tentam enterrar no esquecimento escuro. De qual bela cidade ou estado brasileiro você está nos acompanhando no emocionante desfecho dessa nossa história de hoje? Escreva nos comentários logo abaixo. Nós adoramos saber onde os nossos verdadeiros amigos moram. No meio daquelas provas irrefutáveis de crimes antigos, havia uma carta dobrada ao meio, escrita com a mesma letra elegante do pequeno diário vermelho. O fazendeiro abriu a folha de papel com os dedos ligeiramente trêmulos, sentindo a presença consoladora da sua esposa aliada ao lado dele naquela campina ensolarada. Meu amado parceiro de vida inteira, eu descobri as grandes crueldades que o nosso terrível vizinho cometeu contra tantas famílias indefesas da nossa região. A carta dizia. A esposa explicava que havia encontrado aqueles papéis incriminadores caídos na antiga venda da cidade, esquecidos por um capanga bêbado de Teodoro. Ela guardou as provas secretamente, com muito medo de que o marido Justus comprasse uma briga mortal enquanto ela estava acamada e perdendo as forças vitais. Eu deixo essa verdade guardada na nossa terra para que, no dia em que a maldade bater na sua porta, você lute usando as leis dos homens justos. Ela escreveu. A sabedoria imensa daquela atitude calada bateu no peito do fazendeiro como um verdadeiro sopro de alívio e de iluminação profunda e verdadeira. Ele agora não precisava mais arriscar a própria vida num tiroteio insensato para defender o futuro de Clara e a paz absoluta do seu lar abençoado.
Ele possuía nas próprias mãos calejadas a exata chave de ferro capaz de trancar o monstro cruel na escuridão amarga das cadeias da cidade. Ele dobrou os papéis perigosos com um cuidado infinito, guardou tudo nos bolsos fundos do casaco de sarja e fechou a caixa de ferro para sempre. O homem caminhou de volta para o velho casarão de portas azuis com uma leveza e uma pressa que as suas pernas cansadas não sentiam há muitos anos. Quando ele finalmente chegou no quintal iluminado, encontrou a dedicada Dona Carmelita e a jovem Clara separando feijão na mesa da varanda espaçosa. A justiça divina tarda para os nossos olhos ansiosos, mas ela nunca falha quando o momento correto de arrumar o mundo se apresenta diante de nós. Compartilhe este relato emocionante com aquele seu amigo fiel que sempre busca fazer o que é certo na vida, por mais difícil que pareça. O exemplo de honra contagia as boas almas e ajuda a construir um mundo muito mais tranquilo. Preparem as roupas mais limpas que encontrarem. Nós iremos para a cidade grande antes que a tarde comece a cair no horizonte das pedras. Ele anunciou com a voz firme. As duas mulheres pararam de mexer nos grãos secos no mesmo instante, totalmente espantadas com a urgência repentina estampada no rosto decidido dele. Clara olhou muito assustada, temendo que a viagem envolvesse alguma fuga desesperada ou uma triste despedida forçada das únicas pessoas boas que conheceu. Ninguém aqui vai precisar fugir e muito menos se esconder das sombras nunca mais. O fazendeiro garantiu, colocando as mãos bondosas sobre os ombros miúdos da moça. Ele revelou muito por cima que a sua saudosa mulher havia deixado um grande presente em forma de justiça capaz de neutralizar a ameaça impiedosa de Teodoro. A jovem mulher sentiu os olhos escuros marejarem de forma muito instantânea, uma gratidão muda por uma protetora invisível que ela nunca teve o privilégio de abraçar. A longa viagem de carroça até a cidade grande foi feita num silêncio carregado de uma forte expectativa e de muitas orações murmuradas por Carmelita. Eles pararam exatamente em frente à velha Delegacia Regional de Polícia, uma construção antiga de tijolos aparentes que cheirava fortemente a mofo e a desinfetante forte. O fazendeiro entrou sozinho na grande sala iluminada do delegado principal, segurando o maço amarrado de documentos contra o próprio peito corajoso e leal. A conversa atrás da porta grossa e trancada durou intermináveis 2 horas, enquanto Clara roía as unhas curtas sentada no banco duro de madeira da calçada externa. Quando o delegado finalmente apareceu na porta, acompanhado do fazendeiro, o homem da lei ostentava uma expressão carrancuda de quem acabara de descobrir uma verdadeira mina de horrores. As provas irrefutáveis de apropriação criminosa, extorsão cruel e falsificação grosseira eram grandes demais para serem ignoradas ou abafadas pela influência de Teodoro. Nós vamos mandar os nossos agentes buscarem aquele malfeitor descarado ainda hoje antes do anoitecer escuro, o delegado prometeu com uma voz oficial e extremamente dura. O fazendeiro apenas balançou a cabeça de forma respeitosa, sabendo que tinha cumprido o grande papel da sua vida de forma limpa, justa e sem derramar uma única gota de sangue no chão. Ele saiu para a calçada banhada de sol da tarde, estendendo a mão grossa e calosa para ajudar Clara a se levantar do velho banco rasgado. Acabou para sempre, menina Clara. A sua vida e a sua liberdade agora são unicamente suas e de mais ninguém neste imenso mundo de Deus, ele disse com ternura. A jovem não conseguiu segurar a forte emoção represada na alma machucada e começou a chorar de forma copiosa no meio da rua estreita da cidadezinha. Ela abraçou o homem grande e rude com a mesma força vital de quem se agarra a uma forte boia de salvação num mar totalmente escuro e violento. Os meses seguintes voaram na grande fazenda, que agora estava mais viva e colorida do que nunca foi em todos os seus extensos anos de antiga existência pacata. A violenta e barulhenta prisão de Teodoro e dos seus capangas perigosos trouxe uma maravilhosa onda de paz e alívio para todas as sofridas redondezas e sítios vizinhos. As pessoas começaram a dormir novamente de portas destrancadas, e os grandes pastos voltaram a ecoar o bonito som do gado gordo mugindo livremente. O velho portão maciço da propriedade,
onde um dia foi covardemente amarrada aquela triste corda ensanguentada, agora vivia permanentemente aberto para a chegada de visitas alegres e cordiais. Clara não apenas recuperou a antiga alegria de viver, mas também descobriu um enorme talento natural para cuidar do grande pomar que ladeava o enorme casarão de madeira. Ela andava saltitante por entre os frondosos pés de laranja e jabuticaba, cantando velhas melodias de roda que aqueciam profundamente a alma de Dona Carmelita. A cada dia que passava debaixo daquele mesmo e generoso telhado de barro, o grande amor contido que crescia entre o fazendeiro e a jovem florescia de forma muito orgânica e natural. Era um sentimento profundo, ancorado no enorme respeito pelas velhas feridas que eles juntos curaram, e totalmente livre de urgências mesquinhas ou de egoísmos da vida passageira. Eles entenderam muito bem que a sagrada lembrança do passado dolorido não era uma corrente aprisionadora, mas sim a forte base para um grande amor do presente. Certa tarde de um lindo e ensolarado domingo, eles estavam sentados na espaçosa varanda de frente, logo após o farto e cheiroso almoço dominical feito por Carmelita. O fazendeiro embalava o próprio corpo na mesma velha e charmosa cadeira de balanço da esposa falecida, enquanto Clara tricotava calmo no sofá de veludo desgastado pelo uso. A antiga caixinha de música de prata fina estava cuidadosamente colocada sobre a pequena mesa de centro da sala aberta, polida e brilhando perfeitamente. O tempo curou o homem do campo. Ele não fugia mais das belas recordações que aquela peça metálica trazia para a sua mente, acostumada com a solidão cruel. Ele a olhava com a mesma grande ternura e gratidão de quem aceita plenamente que algumas pessoas queridas são chamadas para longe muito cedo e que o nosso simples dever sagrado é continuar caminhando. Ele sorriu devagar para Clara, reparando nos maravilhosos detalhes dos cabelos lisos e castanhos iluminados diretamente pelo agradável sol amarelado das preciosas 5 horas da tarde. As escolhas pesadas e cruciais que fazemos ao longo da nossa curta vida têm sempre um imenso eco e determinam os exatos caminhos tortuosos que cruzam o nosso incerto futuro. Nós adoraríamos muito saber o que a sua incrível vida real ensinou para você sobre tomar atitudes corajosas no momento mais escuro. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua valiosa e grande memória de vida, para que nós possamos ler e nos emocionar juntos. A vida real possui inúmeros e estranhos caprichos imprevisíveis que nós jamais conseguiremos entender com a nossa simples e pura lógica humana ou com lamentações. Um homem muito amargurado encontrou uma mulher machucada pelas pedras duras na beira suja e seca da estradinha de chão esquecida pelo mundo. Na imensidão quieta do campo aberto, eles juntaram maravilhosamente os próprios cacos e provaram que até mesmo o coração mais desanimado e machucado encontra o calor de novo quando as cicatrizes são respeitadas. E quando a noite muito fria e silenciosa cobria novamente a tranquila terra com o seu manto escuro e protetor forrado de incontáveis estrelas brancas brilhando no alto do grande céu do sertão, um bonito som muito distante sempre e inevitavelmente os acompanhava. Era apenas o lindo vento cortante sacudindo devagar os velhos e resistentes galhos da gigantesca figueira antiga lá no meio do grande pasto abandonado de trás da casa principal. A frondosa e bondosa árvore ancestral que abrigou num buraco de terra dura e seca as exatas sementes escondidas de uma verdadeira justiça, entregues nas boas mãos prontas para colher e multiplicar a honestidade. O fazendeiro agora vivia perfeitamente feliz, seguro e rodeado pela valiosa e linda família que o próprio destino imprevisível arranjou sabiamente para ocupar o vazio amargo dos dias. E essa enorme felicidade duradoura foi a grande forma inesquecível e justa que ele encontrou, lá no fundo sincero da sua vasta e limpa alma, de agradecer e honrar totalmente o puro amor leal que um dia teve o privilégio único de receber inteiramente no seu humilde passado abençoado e real.